Muito bem, meus amigos. Vamos dar início a mais um vídeo. Agora, uma apresentação sobre uma ferramenta que poderá estar nos ajudando no controle sobre a qualidade dos gastos da nossa instituição. Esse sistema, ele foi criado inicialmente para um âmbito de obras. Eu trabalhava na engenharia, na época, em 2016, se eu não me engano, e nós tínhamos um grande problema que era o de acompanhar as obras, a evolução dessas obras. E aí eu tive uma ideia de criar esse banco de dados, que eu vou apresentar aqui para vocês, e ele foi evoluindo ao longo do tempo, né, até chegar no atual estágio que ele se encontra hoje. Essa apresentação ela vai ficar dividida em dois momentos. Esse primeiro momento eu vou me preocupar somente com as funcionalidades do sistema. E em um segundo vídeo, mais na frente, a gente vai estar explicando como é que a gente vai estar podendo tornar essa ferramenta operacional. Então vamos lá. A gente sabe que todo esse sistema, ele girava em torno dos contratos. Não é à toa que ficou pesquisa de contratos aqui. Então, eu tenho filtros, né, para me escolher os contratos que eu quero trabalhar. E esses filtros estão divididos em categorias e informações, propriamente dito. As categorias são dados da contratação, e aí eu tenho o CNPJ do contratado, razão social, eu tenho a unidade, o tipo de contrato, CSC é contrato, A é de aditivo, IP de apostilamento, o número dele e o ano do contrato. Tenho também o objeto do contrato, eu escrevo aqui o objeto se eu também souber, o início e o fim da vigência do contrato. Depois eu tenho os dados da licitação, como o contrato de dispensa, ele veio de dispensa. Vamos supor, eu quero a dispensa 12 de 2016, por exemplo. Como não tem, né? Eu tirei da minha cabeça aleatoriamente. Não veio, mas essa era a ideia, tá? Depois eu tenho... Observe que quando eu vou tirando, ele já vai se atualizando. Depois eu tenho os indicadores, que é para dizer sim ou não, né? É contrato de obra, se for não é 0. Se for sim é 1, menos 1. E assim eu vou respondendo essas perguntas para todas as outras. Eu vou respondendo para todas essas outras perguntas. É contrato de obra? Sim ou não? Garantia já foi entregue? Sim ou não? Já foi dado provisório? Sim ou não? Definitivo? Sim ou não? E assim vai. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenha um contrato da Amazon Serviços. Aí ele já me trouxe aqui, ó, IFAM CMZL, né? Então, o IFAM CMZL tem um contrato lá com Amazon Serviços. E esse contrato, observe que como a gente não tinha um grande interesse assim por estar na reitoria e principalmente na questão da obra, ele foi colocado aqui mesmo só para preencher informação. Mas ele não tem o link dele disponível. Eu vou colocar um que tenha link disponível aqui, só para a gente ver essa questão do link, como é que funciona. Então eu tenho o contrato 7 de 2017, por exemplo. Olha o link dele preenchido. Quando eu aperto nesse link, ele vai me trazer os dados físicos do contrato. Então eu tenho o contrato digitalizado, 7 de 2017. Clicando aqui eu baixo e acesso, tá? Termo de referência e a ordem de serviço. Mas quanto mais informações tiver aqui, melhor, né? Melhor ainda. Cadê os aditivos? Ele é para aparecer aqui também. Acontece que na época ainda não tinha, por isso que ele não está aparecendo aqui, tá? E esse sistema que vocês viram aqui é o que a gente chama de SGD. É um sistema institucional, como se fosse a nossa nuvem, né? Mas você também pode escolher colocar numa nuvem particular, mas o ideal mesmo é você colocar na nuvem da instituição, obviamente, né? Se a instituição tem, é porque a gente tem que usar. Beleza.
Passada essa parte da funcionalidade do link, eu posso fazer isso com qualquer contrato. Localizei o contrato, olha, o contrato 7 de 2017, né, que tem como objeto contrato que tem como objeto a contratação e fornecimento de combustível, tá? Muito bem. Então a gente observa o seguinte, que todos esses dados, todos esses filtros, ele funciona de forma simultânea, tá? Então, se você filtrar muita coisa, a probabilidade de zerar essa informação aqui é muito grande. Ele vai refinando a informação para você, tá? Se eu apertar aqui, ó, remover filtro, ele tira tudo, ele apaga tudo, zero e traz toda a informação, tá, que eu tenho para vocês, tá? Então, vamos dizer assim que eu queira todos os contratos que ainda não teve provisório, que não teve dado provisório ainda, que a gente ainda não recebeu provisoriamente. Olha como vem. A maioria deles tinha link, né? Os que não tem é aqueles casos assim que ainda estava no início, né? E assim, ou então ele não nos interessava. Mas assim, quanto mais comprometido você tiver com o sistema, mais informações você colocar no sistema, melhor vai ser para o usuário comum, que vai estar podendo estar pesquisando as informações, fiscalizando as informações e até mesmo ajudando a administração a fazer contratos cada vez melhores, né? Porque se você coloca lá o termo de referência, o contrato, a pessoa vai poder estar estudando melhorias para aquele contrato, tá? Então, agora que a gente já entendeu essa questão da pesquisa, a gente pesquisa informação para quê? Para acessar o contrato aqui no link, né? E também a gente pesquisa informação para os relatórios. Então, nesse primeiro relatório aqui, eu tenho seleção contratual. A seleção contratual, o nome já está dizendo, é um contrato que leva em consideração os filtros, ou seja, a seleção que eu disponibilizei. Então, por exemplo, eu quero um contrato só de São Gabriel. Tudo que é de São Gabriel está aqui, ó. Tá vendo? Só São Gabriel aparecer. Eu quero visualizar esses contratos. Quero ver um relatório desses contratos. Aí a gente observa, opa, o contrato 10 de 2014 já teve 2 aditivos. Contrato 3 de 2015 com mais 2 aditivos. E eu tenho a página 1 de 2. Então eu posso avançar bem aqui e ver o último contrato 6 de 2013. Isso aqui ainda não teve aditivo. Lembrando que essas informações são de 2017, pessoal. Época em que o sistema estava funcionando. A gente pode botar ele para funcionar agora de novo. Então vamos lá. Beleza, já entendi essa parte. Seleção contratual, ele leva em consideração os dados que eu tiver aqui selecionado. Pagamento é a mesma coisa. Eu quero ver o pagamento completo do campus São Gabriel. Então, ó, eu quero ver os detalhamentos desses pagamentos aqui, ó. Detalhamento desses pagamentos. E aí, quando eu apertar em visualizar, ele vai me trazer. Opa! Vamos ver aqui com mais detalhe. IFAM São Gabriel, contrato 10 de 2014 da Lavite, com a vigência inicial e final. Isso aqui é levando em conta até os aditivos. Percentual de execução, né, da obra. Viu como a gente via o acompanhamento das obras? Total do contrato, inclusive com os aditivos, aqui está mostrando. E aqui o objeto do contrato. Contratação de empresa especializada, serviço de engenharia e execução de serviços na construção de uma cozinha experimental. Aí eu venho. Essa linha aqui, ó, que você pode observar que ela está com um destaquezinho de cinza, é a linha de um empenho. Eu estou dizendo, opa, essa aqui é a unidade gestora do contrato. Isso aqui é o empenho do contrato, empenho da cozinha. Aqui está dizendo que o valor do empenho, tá? Esse valor aqui é o valor da somatória de todas as liquidações, porque logo em seguida, ó, vem as medições, que a gente chama também de liquidação. Então, ele foi e somou todas as liquidações e colocou aqui, para justamente te dar o valor do saldo desse empenho. Então, se eu pegar esse valor do empenho, subtrair do valor já gasto desse empenho,
Ele vai te mostrar o saldo que você ainda tem nesse empenho, que é de 34 mil. E assim, o sistema ele vai fazendo... vamos supor que tivesse mais empenho e aparecer outra linha aqui no meio. Deixa eu ver aqui se... Infelizmente, esses contratos aqui de São Gabriel não tem um exemplo que tenha mais de um empenho. Mas com certeza da reitoria vai ter. Da reitoria não, deixa eu ver. Parintins. Campus Parintins. Então a gente tinha a Embraferro lá, tá aqui, ó. Ó, o ginásio. O ginásio tinha um empenho, né? O primeiro empenho aqui de 100 mil, já foi gasto todo ele, ficou zerado. Primeiro empenho. Segundo empenho, no valor de 1.500. Depois eu tinha as liquidações, o total das liquidações e o saldo dos empenhos. E assim a gente conseguia controlar a questão orçamentária, a questão financeira e a questão contratual simultaneamente. Vamos agora entender essa parte final aqui do contrato, porque o contrato ele sempre tinha esse cabeçalho aqui, depois tinha os dados do empenho, liquidação e pagamento, aqui ó, empenho, essa parte aqui que está em negrito era liquidação, e essa outra parte aqui que não tem nada nela era o pagamento, tá? Então vamos entender essa parte aqui final. Então eu tenho o cabeçalho, eu tenho o corpo e tinha a parte final do contrato, tá? Vou explicar aqui para vocês. Esse valor, vamos começar aqui, deixa eu ver, pelo total do orçamento. O total do orçamento de 2 milhões, o que ele fez aqui? Ele somou 1.900.000 com mais 100 mil desses dois empenhos aqui, ó. Ele somou e totalizou aqui. Olha, o orçamento ele já tem 2 milhões. Mas quanto era o valor do contrato? Era mais do que 2 milhões, era 2.951.599,30. Logo, eu ainda tenho um valor a empenhar disso aqui, ó. Esses 2.900.000 menos esses 2 milhões, que vai dar esse valor aqui. Esse aqui é o valor que eu ainda tinha que empenhar, eu tinha que me controlar para não deixar com que o contrato ele não tivesse orçamento suficiente. Então, eu tinha que ainda empenhar 951 mil na época, lembrando que são dados de 2017, tá? Total medido, ele simplesmente somava as medições, que são as liquidações, essa parte que está em preto, ele somava. Somou, deu isso aqui, ó, R$ 782.586,32. Isso era o total medido, tá? E depois eu tenho o saldo orçamentário. O que é o saldo orçamentário? Era o valor do orçamento menos o que já foi medido. Isso aqui é o que eu ainda tenho garantido hoje. Dentro do orçamento eu poderia, vamos dizer assim, dizer para o empresário, olha, você pode medir hoje, nesse momento, até R$ 1.217.413,68, tá? Isso aqui não significa que é o que ele tinha para receber. Isso aqui era o que ele tinha naquele momento com orçamento garantido. Por isso o nome saldo orçamentário. O que ele tinha para receber era isso aqui, ó. E como é que se chegava a esse valor? Bom, pegava o valor total que ele tinha para receber, que era o do contrato, e subtraía do valor que já foi medido. E aí eu chegava no saldo contratual, que é diferente do saldo orçamentário. O saldo orçamentário leva em conta somente o orçamento, e o saldo contratual leva em conta o contrato. E ambos as informações levam em conta o total medido, porque você vai abater. Você abate do orçamento total medido para chegar no saldo contratual e você abate do contrato o total medido para você chegar no saldo contratual, tá bom? Bom, entendido essa parte, esse percentual de execução aqui, ele levava em conta somente as medições e não o pagamento. Mediu, já era, já tá levando em conta aqui 26%, tá? Ah, mas ainda não pagou, Adonias, foi executado no sistema aqui, já foi executado. Porque se ele mediu, é porque ele já executou a obra. Vocês estão entendendo? Se ele já executou a obra, então pronto, já é para considerar a obra como medido, né? Apesar de não ter sido pago, tá entendendo? Então mediu, entrou aqui nessa linha, já era. Agora, uma parte aqui que a gente deve levar em consideração, que é essas informações, essas datas aqui, tá?
vamos lá. Já que a gente pegou esse contrato, já vamos usar essa informação aqui como referência. A partir do momento que a empresa dava entrada no protocolo, a gente começava a monitorar essas medições. Então, o que eu tinha? Eu tinha simplesmente o quê? A medição, ela estava aqui, né? Primeira medição. E aí, essa medição, ela, vamos dizer assim, esses dados, eles evoluíam ao longo do tempo. Como assim, Adonis? Vamos pegar esse exemplo aqui. Dia 7/10 foi liquidada essa medição aqui, dia 7/10. Mas dia 29/9, ou seja, antes do dia 7/10, foi dada entrada no protocolo. Tá? Então, esse dado aqui, ó, que vocês estão vendo, ele era a data do protocolo. Entrou no protocolo, a gente lançava a data do protocolo. Depois vocês vão entender por quê. Depois, nós temos a data do pagamento, que era esse aqui, ó. Tá perto do pagamento. O pagamento são esses dados aqui, ó. Ele tá perto, então essa era a data do pagamento. O que tá longe é a data do protocolo. E essa data aqui é a data da liquidação. E aí a gente brincava como? Ó, essa informação aqui é a variação de tempo, tá? Então eu tinha 31 dias desde a entrada do protocolo, passaram-se 31 dias até o seu efetivo pagamento, né? Então, do dia 29/9 até o dia 30/10, pode contar, se passaram 31 dias. E esse 23 aqui, Adonias? Esse 23 era do dia 7/10, ou seja, da liquidação até o seu pagamento. Mas por que essa diferença? Porque às vezes a empresa ela só queria saber aqui, ó. Ela dava essa entrada no protocolo e chegava reclamando, dizendo o quê? Olha, já entrei no protocolo já faz 60 dias, né? 60 dias e nada. E aí a gente tinha que fiscalizar aonde é que está dando a causa no atraso. O atraso se deu na engenharia, né? Será que foi ela que demorou para atestar? Se for na engenharia, essa informação aqui, ó, ela vai ficar grande, tá? Essa informação aqui vai ficar grande. Então, ela ficou... foi 31 dias, né? Mas, se foi lá na PROAD que demorou para sair o pagamento, seja porque está demorando mesmo, o MEC demorou, atrasou lá, então ela vai... Aqui é que vai ficar grande. Então, assim, quanto tempo a engenharia levou, vamos dizer assim, demorou até chegar lá no pagamento? Bom, a engenharia, desde a entrada no protocolo, levou 31 dias. E desde a liquidação, levou 23 dias, né? Então, vamos dizer, de 31 para 23, eu tenho aqui uma variação de 7, 8 dias. Então, 8 dias foi o tempo, mais ou menos, que a engenharia levou para entregar para a PROAD fazer o pagamento. Mais ou menos essa é a ideia, tá? E esse dado aqui negativo, Adonias, possivelmente é porque acontecia isso, infelizmente, né? Às vezes o empresário ele entregava a medição por fora, sem dar entrada no protocolo. Ele já antecipava lá no campus para ele liquidar. Para quando chegasse com um ateste, ele já tivesse pelo menos liquidado, esperando só o pagamento. E aí, o que ocorria quando ele dava esse valor investido? É porque a data da liquidação aparecia primeiro que a data da entrada no protocolo. E quando ia fazer essa subtração, ele ficava invertido mesmo. Porque o certo mesmo era a data da entrada no protocolo vir primeiro. Quando ele liquidava antes de dar entrada no protocolo, esse saldo aqui ele ficava negativo. Era muito comum isso acontecer, inclusive. A gente tinha percebido isso. Mas não, nada que seja uma impropriedade grande, nada, até compreensível isso que estava acontecendo, tá? Então vamos avançando. Esse pagamento reduzido aqui era para dar ênfase somente naqueles pagamentos que estavam pendentes, né? Então, enquanto que aquele completo mostrava tudo,
O reduzido ele mostrava só os que estavam pendentes, tá? Então por que ele veio essa quarta medição? Porque ele simplesmente liquidou e ainda não pagou, ó, zerou, ainda tem 108 para receber, tá? A terceira medição, a mesma coisa, o valor da terceira medição é 268, mas só 30 mil foi pago, ainda falta receber isso. Então ele vinha essas informações, só a gente se concentrava somente naquilo que mais importava. Por isso que a gente criou esse relatório, tá? Então beleza, essas três informações ele leva em conta essa unidade aqui, por exemplo, de pagamento. A gente leva em conta ele. Mas o relatório mensal, pessoal, o relatório mensal já é mais voltado para a administração. Agora eu tenho que fazer o relatório mensal, eu preciso dizer o ano. Olha, tu quer mês a mês, tu quer ver a despesa paga mês a mês de que ano? Não faz sentido eu colocar a razão social para o relatório mensal. Vocês vão já entender por quê. Por quê? Por que eu preciso dizer o ano? Para ele poder trazer o relatório da despesa fixa daquele ano. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Vou colocar 2016. Bora ver se vem alguma coisa. Se eu tiver lançado, vai vir. Se não, não lancei nada, então não veio. Tá? Mas vamos voltar para 2017. Então temos aqui todos os contratos de despesa fixa. Tá? Mês a mês, pessoal. E aí a gente pode analisar onde é que está tendo variações, onde é que a gente estar trabalhando a questão do combustível, né? E dá para a gente entender, assim, praticamente todos os detalhes dos gastos da administração aqui, né? Às vezes acontece de energia. Vamos pegar aqui o caso da energia elétrica, por exemplo. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Né? Eu tenho aqui 16 mil, 15 mil, depois eu tenho 19 mil, 15 mil, 20 mil, 19 mil, 18 mil. Então assim eu posso fazer, né, os correios, para energia elétrica, fiscalização de engenharia também, e assim vai sucessivamente, tá? Depois disso eu tenho um relatório mensal não orçamentário. E ele vai contrastar com o orçamentário. Se eu somar esses dois relatórios, ele vai chegar no relatório mensal. Então, esse relatório mensal ele se subdivide em não orçamentário e o orçamentário. Como é que é isso, Adonias? O relatório mensal orçamentário, ele vai trazer somente os gastos que eu usei com empenho do exercício, por isso orçamentário, tá? Então, se eu for ver aqui, 1.937.519,31 centavos. Se eu for ver o relatório mensal total, ele é mais que isso. Ele é 1.988.227,72. E cadê a diferença? A diferença está exatamente no não orçamentário, que é bem pouquinho, vocês vão ver. O não orçamentário. Desculpa, eu escolhi o orçamentário. Olha como ele é pequeno, esse não orçamentário. Tá vendo? Só 50 mil. Então, esse controle é importante para a questão administrativa, dentro da gestão administrativa. E depois vem o relatório de estimativa. Vamos lá. Esse relatório de estimativa, ele também leva em conta o ano e ele vai para os contratos, tá? Todos os contratos de despesas fixas. E fazer, vamos dizer assim, um estudo para o final do exercício em relação àquele contrato. Vou explicar para vocês rapidamente para não ficar muito grande o vídeo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o caso da energia elétrica. Eu tenho energia elétrica, o valor planejado, vamos dizer que a administração tenha se planejado em gastar 216 mil. E aí, o que eu faço? Esse 216 mil, ele me traz uma média original de 18 mil. Se eu pegar esse 216 mil e dividir por 12, 12 é o quê? 12 é a quantidade de meses que tem no ano. Então, todo mês eu tenho gasto com energia elétrica, divido por 12. Então, eu tenho que originalmente me policiar para gastar isso aqui. Mas na prática, o que acontece é isso aqui, ó. Enquanto que a média original é o meu mundo ideal, né? A minha média real é o meu mundo real, tá? Então eu tenho energia elétrica, tinha que gastar 18 mil, mas estou gastando 17.
já que eu estou gastando um pouco abaixo do que eu poderia gastar, aqui na minha média padrão eu vou poder gastar um pouco a mais do que eu poderia gastar. Ó. Enquanto eu poderia gastar 18.026, aqui está 18.078, justamente porque eu estou dentro do meu limite. E aí eu consigo gastar um pouco a mais. Mas é mais ou menos assim, ó. 7 é a quantidade de meses que já foi executado. Se a gente for lá no controle de mensal, ó, a gente vai observar que exatamente 7 meses com energia elétrica já foram gastos. Ó, tá aqui, ó, de janeiro a julho, tá? Então, se eu já gastei 7 meses com energia elétrica, se eu já gastei 7 meses, está faltando 5, né? Então, se eu pegar 5 parcelas de 18.078,20, fizer o cálculo, né? E depois somar com 17.989,24, que é a minha média real, vezes 7, porque 7 é o que foi realmente gasto. Então já foi 7 vezes 17.989,24, que é a minha média real. Pegar esse valor e somar com 5, que é o que ainda falta, com a minha média padrão, isso vai dar exatamente o meu valor planejado. Então, minha média real, minha média padrão, vamos dizer assim, é uma média, um indicador que o sistema dá para o gestor para dizer assim, olha, se você quiser continuar no valor planejado, você tem que se habituar a gastar agora isso aqui. Já que você está gastando isso aqui, agora você vai ter que gastar isso aqui. Tá? Minha média padrão é isso. E vamos supor que ele ignore a média padrão. Não, vou continuar gastando no ritmo que eu tô. Se ele continuar gastando no ritmo que tá, então a estimativa vai ser essa, tá? Enquanto que se o gestor se comprometer a levar à risca essa média padrão, ele vai ter o valor planejado como executado. Se ele levar à risca a média real, ele vai ter a estimativa como o valor executado. Então, olha só, aqui eu teria que desembolsar mais um pouquinho. Por quê? Porque a estimativa ele estava dando 3.162.000, né? Enquanto que o valor planejado era 3.127.000, tá bom? E que valor é esse? Esse excesso está aqui, ó. É 35.000 que ele vai ter que arrumar para continuar gastando no valor real, na minha média real, e já que ele vai ignorar a média padrão, possivelmente. Tá? Aqui eu já expliquei para vocês, é a parcela executada, né? Aqui é o valor do mês que foi planejado. Nem todas as despesas elas são divididas em 12, porque primeiro tem despesa que nasce no meio do ano, por exemplo. Tem outras despesas que um mês ou outro não tem aquele gasto, e aí a gente vai subtraindo, né? Então essa daqui, ó, de combustível, possivelmente esse contrato ele nasceu no meio do ano, por isso que ele ficou com 6 meses. Esse outro aqui é a mesma coisa, mas se for um contrato tradicional mesmo, como é a maioria dos casos, ele vai ter 12, tá? E esse A e esse M é assim. O A é de automático, é quando o sistema calcula essa estimativa. Mas observa, pessoal, que nem sempre é possível deixar o sistema calcular. Porque às vezes, se eu deixar o sistema calcular, isso vai trazer distorções. Foi o que aconteceu com o artífice eletricista. Quando esse contrato ele nasceu no meio do ano, ó, no meio do ano não, lá pelo mês de março, abril, né? Porque ele já só foi em 9. Então, já que ele nasceu no meio do, assim, pelo início do ano, não vem desde o início do ano, então, os primeiros, vamos lá, vou mostrar para vocês o artífice eletricista mensal. Aqui, ó, olha esse contrato aqui, olha o que aconteceu com o mês de abril. Ficou 5.616. Se eu pegar e deixar o sistema calcular, somar e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, se eu pegar essa soma e dividir por 5, ele vai dar um valor estimado abaixo de 8.000, porque esse 5.000 vai desequilibrar. Mas observa que o valor dele é fixo. Só foi o mês de abril que veio quebrado mesmo. Então, se eu deixar o sistema calcular, levando em conta um valor que eu já sei qual é, que é 8.023,2, se eu já sei que valor é esse, eu vou lá e calculo manualmente e lanço no sistema. Manualmente. Em vez de ficar deixando o sistema fazer esse cálculo sozinho aqui, que ele faria, eu prefiro lançar manualmente para me chegar, vamos dizer assim, mais próximo da realidade possível, tá? Por isso que eu
eu tive que criar esse lance do manual e o automático. E por fim, essa parte final aqui é o percentual de execução dele, né? Então já foi gasto 41%, 54%, né? Se eu pegar aqui a internet, por exemplo, já foi gasto 74% e por aí vai, tá? Então, praticamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal e eu espero vocês até o próximo vídeo, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.